Pode passar, Lívia, por favor. Aqui está a apresentação, os discentes somos nós, a Beatriz, o Eduardo, Gabriel e a Lívia, que vamos estar disponíveis para dúvidas durante a apresentação. Vai ser uma coisa bem dinâmica, mais para frente vocês vão ver. E posteriormente também, se vocês desejarem enviar qualquer dúvida, estamos disponíveis. Aqui estão os docentes, colaboradores, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui, espero que a gente tenha uma oficina bem proveitosa. Eu acho que... só um minuto. A Cíntia está apresentando? Ok. Aqui o sumário, aqui vocês vão ver, porque aí a ordem da apresentação... Pode passar também, Lívia, por favor. A apresentação do Google Forms. Ela é uma ferramenta... Gente, só um minuto que minha tela está dando um problema aqui. Pronto. Resolvido. O que é o Google Forms? É uma ferramenta de criação de formulários. Vocês já estão bem familiarizados, já que vocês vêm respondendo formulários, enfim. Mas como criar um? Além de só responder, né? Que a gente só responde. É importante também saber como criar um. Vocês podem... Ele está disponível, forma de fácil acesso, como eu vou explicar aqui. Questões de múltipla escolha, questões discursivas, avaliações, etc. Então, quando você for criar um formulário, aqui a gente pode ver a carinha dele. Aqui, onde a gente vai ter o título... Interromper, mas vocês não estão compartilhando a tela. Na verdade, ainda tá, mas como teve o probleminha de outra compartilhação, aí ele se perdeu no meio aí, mas eu vou parar e retomar ele, que aí vai ficar melhor para todo mundo. Eu creio que o Cíntia, assim, que ele compartilhou a tela dela e saiu da fixação. Tem problemas. Voltou agora? Agora sim, para mim, tranquilo. Ok, todo mundo ok? Ok. Sim. Ok, vamos voltar a falar aqui, então. O que é o Google Forms? Aqui a gente pode ver a carinha do Google Forms quando você for abrir ele, a interface dele. É uma ferramenta de criação de formulários. Vocês já estão familiarizados, né, com eles na questão de responder. Assim, a gente também na universidade só responde formulário o dia inteiro. Mas é muito importante a saber como criar um, porque é muito útil e de fácil acesso, vocês vão ver. É possível nele escolher se as questões que vão ser colocadas serão de múltipla escolha, ou seja, opção 1, ou opção 2, ou opção 3. Questões discursivas, que no caso são questões escritas, né? Que você pode colocar a opção da pessoa escrever a resposta. E aí, avaliações assim, de todo gênero. É uma grande utilidade para quem procura recolher informações de qualquer gênero. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa entre um grupo de amigos, assim, para um churrasco, por exemplo, e aí pesquisa, quem acha que, sei lá, tal carne é mais interessante, ou se a pessoa não come carne, o que é mais interessante ter uma pesquisa entre amigos, né, que pode ser enviado em grupo, que vai ser explicado mais posteriormente. Um questionário que vocês responderam, os questionários de avaliação, de acompanhamento, enfim, desse gênero. Boa tarde, Giovanni. E até mesmo inscrições. Então, vocês, obviamente, assim, quando vocês foram se inscrever, vocês viram como foi. Pode ser inscrições. Já vi inscrições para envio de currículo, por exemplo. Ou seja, é super importante saber como mexer, onde enviar, onde submeter alguma coisa. Enfim, pode passar, Lívia, por favor. Aqui a gente tem as formas de acesso, ok, tem isso, e como que eu posso acessar essa ferramenta? Hiper importante. Existem 3 modos de ser acessada, que é uma pesquisando no Google, Google Forms ou formulários do Google,
ou pelo link que eu disponibilizei no slide que vou ficar para vocês, para posteriormente vocês poderem acessar e estudar. Aí no Google, Workspace, que aí é o Google Workspace, antigamente conhecido como G Suites, o que vocês estão estudando, tendo acesso, que é os sheets, os slides, enfim, eles todos são juntos no Google Workspace, que significa espaço de trabalho, literalmente. Então, às vezes, a empresa ela abre um espaço de trabalho onde que, tipo, um formulário vai ser disponibilizado para todos. Por exemplo, esse daqui, ó, que tá mostrando aqui no slide. Pesquisa de satisfação do cliente. Esse daqui é do Google Workspace. Por exemplo, um supervisor seu manda esse formulário para você, para ele ser repassado, enfim, e aí ele vai estar disponibilizado lá. Por isso que o acesso é recomendado pelo Google Workspace se o foco do formulário for empresarial, claro, porque ele vai ser com o objetivo de compartilhado com os outros, enfim, de forma melhor, assim, o acesso, se fosse um formulário mais simples, pelo link aqui disponibilizado. E também pelo Google Drive, que eu vou explicar no próximo slide. Pode passar, Lívia, por favor. Aqui, às vezes a gente está no Google Drive e, sei lá, quer mexer, tá no Google Drive, enfim, que dá para desenhar, fazer outras coisas, e já quer fazer um formulário sobre o assunto. Como que eu faço? Você entra no Google Drive, aqui, pelo navegador, né, mesmo, vai em mais, nos 3 pontinhos, formulários do Google, e aí você pode escolher entre formulários em branco ou com base em um modelo que você anteriormente já tenha criado. Aqui eu fiz essa ilustração em roxinho da cor do Google Forms, não ficou tão boa, mas eu tentei o meu melhor, tá, pessoal? Eu acho que dá para entender. Enfim. Agora o Eduardo vai falar e depois a Lívia e o Gabriel. Passar a bola. Isso, agora eu vou falar então um pouquinho da galeria de modelos que o Google Forms oferece. E o que é essa galeria de modelos? Eles são modelos de formulários prontos para, tipo, funções específicas. Então, por exemplo, tem formulário para convite para evento, para você saber o feedback de um cliente, se você é um empreendedor, assim. Então, o Google Forms tem essa opção. E então, são opções de modelos para formulários em eventos pessoais, de trabalho, e tem de educação também. E aí, então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a minha tela, tá, Olivia? Como é que acessa essa galeria de modelos. Vocês estão vendo? Sim, agora tá. Aí. Agora sim, Edu. Tá, então, essa aqui é a interface do Google Forms, quando você entra nele. E aí, para acessar essa galeria de modelos, você vem aqui, ó, clica aqui, e aí ele vai te dar todas as opções de modelos prontos de formulários. E aí, você tem aqui, por exemplo, modelos pessoais, modelos de formulários pessoais, então, para informações de contato, ou então convite para festa, e aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui para vocês verem. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que o formulário já está pronto, entendeu? Aí é só vocês preencherem algumas coisinhas e mandar, entendeu? Aí o formulário já é pronto. Então, voltando aqui para a tela, ó, tem formulário para inscrição em algum evento, e aí tem opções de trabalho também. Por exemplo, feedback do evento, você quer mandar para alguém que foi em um evento que você fez, e aí você quer o feedback daquela pessoa, você pode fazer esse formulário para me mandar para ela, entendeu? Aqui vamos descer mais, ó, formulários de educação. Tem teste em branco, uma prova que você é professor, você quer fazer uma prova, tem esse teste em branco, você pode fazer uma avaliação, ou então você está fazendo um curso, você quer a avaliação do aluno, você pode fazer esse formulário também, que já está pronto. Então, o Google Forms oferece essa galeria de modelos, que é basicamente um monte de formulário pronto para agilizar a criação. E então, para isso,
É só entrar ali novamente, na interface, você vem aqui na galeria de modelos e só clica no formulário que você quer. Só que aí, se mesmo assim você não achou o formulário que você quer, você pode criar ele do zero e ir preenchendo ele conforme os seus interesses, entendeu? E aí a Lívia vai explicar isso direitinho. Para de apresentar. Bom, para criar um Forms, primeiro a gente pode vir pela seção do Google Drive. Por exemplo, aqui, cheguei aqui no meu e-mail, vou logar opções do Google Drive e abrir ele. Maisinho, como na imagem, formulários Google, formulário em branco. Automaticamente ele vai me dar um formulário do zero. Desse modo eu não passo pelo, como o Eduardo falou, pela galeria de modelos, eu vou direto no em branco. E eu posso criar ele aqui do zero. Posso colocar um nome. Absolutamente qualquer nome que eu quero colocar. Posso colocar uma descrição. O que é o meu formulário? Para a pessoa, quando ela bater o olho, quando ela for responder, ela já saber. O formulário tem essa finalidade. Ele quer saber isso e ele quer usar as respostas para isso. Perguntas, eu posso colocar, por exemplo, questão 1. Primeira questão que eu tenho. Pergunta, a opção A, B, C, o que é? Bonitinhos, por favor, o Zoom. Obrigada. Em opções de respostas, aqui a gente tem essa aba. Elas são todos os meios de respostas que o Google ele entende. Resposta curta, geralmente é para quando você vai colocar seu nome. Aquelas perguntinhas, coloque seu nome completo. Geralmente é essa opção, resposta curta. Parágrafo, uma pergunta dissertativa. Nos conte como foi seu dia, o que você fez hoje? Uma resposta mais longa, permite que você escreva em bem mais linhas. Múltipla escolha, posso selecionar várias das opções que eu vou ter como perguntas que eu coloquei. Caixa de seleção, eu não preciso selecionar só uma opção, eu posso selecionar tanto a 2 quanto a 3. Uma lista suspensa, seria a mesma finalidade, mas com os númerozinhos para ficar mais explicativo. Upload de arquivo, eu posso colocar uma foto aqui. Eu escrevi uma questão, embaixo eu quero colocar uma foto para explicar o que eu quero na questão. Uma imagem, por exemplo. Em questão de grade múltipla, tem A grade múltipla, ela é várias opções que eu posso escolher, essa daqui. Por exemplo, aqui eu quero colocar que a resposta é a coluna 1, segundo eu quero colocar que a resposta é a coluna 2, e eu posso não só selecionar uma, mas várias opções dentro de uma mesma pergunta. Em relação às respostas. As respostas eu posso ter vários meios de ver, por exemplo, eu sou o dono do Forms e eu quero ver quantas pessoas responderam meu formulário, quantas acertaram, quantas erraram, qual que foi a média de notas que elas tiveram. Tudo isso eu posso ver por aqui. Vem aqui em cima em respostas e eu tenho o resumo das perguntas. Aqui nesse teste eu fiz 6 vezes, eu respondi esse Forms. Então é o número total de respostas que eu tenho nele. Esse daqui foram respostas variadas que eu fui colocando só para mostrar que pode ser tanto respostas curtas como longas para uma mesma pergunta, ele permite. Aqui ele nos dá um gráfico em forma de coluna para mostrar a porcentagem de pessoas que responderam tal opção. Por exemplo, 2 pessoas, 33% responderam a opção A, número 1. Aqui é o mesmo modo, mas aqui podia escolher mais de uma pergunta, era a opção de seleção. Então, ele ainda assim, mesmo sendo seleção, mesmo uma única pessoa podendo escolher mais de uma vez a alternativa, ela também mostra em modo de tabela. E aqui o mesmo modo. O Google ele também permite a gente mudar o modo do gráfico, não precisa ser só expressamente colunas.
Nesse daqui, eu coloquei ele em gráfico de pizza. O formulário Google ele pode ser usado para diversas funções. Atualmente, a maioria dos lugares, escolas, instituições, tem usado para aplicar provas. O aluno precisa fazer uma prova, ele tem até tal dia para responder essa prova para a gente. Chegou no dia que acabou, ele não pode mais responder, ou não aceito mais perguntas, passou o dia da prova. Eu clico aqui, não aceito mais respostas. Embora a pessoa ainda tenha o link para entrar, para responder o formulário, ele não vai deixar ser enviado, porque eu não aceito mais as respostas. Uma forma de utilizar, um exemplo de utilizar um formulário Google, por exemplo, coisa simples, de dia a dia. Eu quero sair com amigos meus e a gente está numa discussão em qual restaurante a gente vai. Eu posso criar um formulário no Google, colocando as opções de restaurantes que eu tenho, as opções assim que a gente mais concordou, que acha mais legal daqui da cidade, e mando para cada um. Olha, responde aí. Em vez de eu ficar tipo num grupo do WhatsApp contando quantas pessoas colocaram que querem tal lugar, eu posso fazer um formulário. Cheguei aqui em respostas, eu abro e tá aqui a porcentagem. Logo de cara eu já bato o olho, nossa, número 3, o restaurante que eu coloquei como número 3 ganhou. A porcentagem dele tá maior. Esses são alguns modos, como quando são múltiplos opções, ele mostra dessa forma, com um gráfico de pizza. Quando é uma opção única, geralmente ele vai por gráfico de coluna. E tem tudo bem bonitinho, bem coloridinho. Dá para personalizar 99% do seu formulário. Sim, é possível inserir imagem, sim. Eu bati o olho, já vi a pergunta, já respondendo. Deixa eu ver onde que eu vou mostrar, só um minuto. Aqui, perguntas. Eu vou personalizar essa pergunta aqui. Quero colocar uma imagem nela. Uma imagem qualquer. Deixa eu pegar aqui qualquer uma captura de tela que eu fiz aqui do próprio curso, que eu tenho no meu computador. Fazer o upload dela, ela tá aparecendo aqui. Ela já tá logo aqui embaixo. Então, assim que eu salvar esse Forms e eu mandar para quem quer que for, qualquer pessoa que eu mandar o link e ela abrir, ela vai ver essa imagem. Ela vai ver desse jeitinho aqui. Vai estar o que eu escrevi como nome do Forms, vai estar a descrição do meu formulário, a pergunta 1, as alternativas da pergunta 1, pergunta 2, e aqui, quanto mais ela for passando para baixo, vai estar aqui a imagem. Então, eu posso colocar uma pergunta aqui embaixo dessa imagem, também posso. Em relação a personalizar. 99% do Forms, eles são personalizados. Esse daqui eu não posso rolar muito, porque ele é a lição que eu montei para vocês. Depois de tudo isso no final, vai ter algumas perguntinhas, um form para vocês colocarem, para ver se a gente entendeu realmente a mensagem que a gente está querendo passar aqui. E o que eu fiz aqui? Eu personalizei essa corzinha de fundo, eu deixei no rosinha. Eu usei um modelo do Google Drive. Então, o modelo, ele me deu uma imagem aqui. Só que a imagem eu troquei. Eu vim aqui nesse personalizar tema aqui em cima. E cabeçalho. Cabeçalho, a imagem que eu coloquei, foi feito um upload do meu próprio computador. Peguei uma imagem que eu já tinha no meu computador, fiz download dela e passei para cá. Cor tema. Eu escolhi a cor tema rosa para combinar, mas eu podia colocar verde? Posso. Qualquer momento ele altera. As cores secundárias. Pode ser só um rosa forte? Não. Pode ser um fraco também. Pode ser um branco. O estilo da fonte. Ele pode ser mais decorado, um traço mais bonito. Ele pode ser o formal, que é geralmente mais utilizado, mas ele ainda é um pouco fino. Tem que tomar cuidado para ver em relação à visualização, para não ficar muito difícil. Divertido é um traço mais grosso, mas também vai personalizando. Você pode ir deixando, conforme vai passando, ficar mais com a sua cara o Forms. E o básico, que é mais utilizado em questão de visualização, ele é mais explicativo. Outra opção que a gente também tem é, conforme as pessoas vão respondendo o nosso formulário, a gente pode ver um por um. Eu mostrei para vocês como que vê em uma visão geral. O gráfico, ele mostra a porcentagem de pessoas que respondeu no geral, mas eu quero avaliar pessoa por pessoa. Eu coloquei uma pergunta escrita e eu quero dar uma nota individual
para aquela questão que ela respondeu dissertativa. Então, eu posso vir aqui no meu próprio Forms, tem perguntas, respostas, eu venho na parte de respostas. Tem aqui o resumo, que foi o que eu mostrei, e agora aqui em pergunta. Eu posso escolher qual que é o que eu quero, mas todos eu acabei deixando com o mesmo nome, mas eu podia ter alterado. E aqui, a primeira pessoa que respondeu. Passo para o lado, a segunda pessoa que respondeu. Ele me mostra cada coisinha. Segunda pessoa, ela escreveu isso no primeiro. No segundo, ela escreveu isso. No terceiro, e assim por assim vai. Eu posso adicionar um feedback, por exemplo. Aqui na quinta pergunta, eu achei que a resposta dela ficou boa, mas ela podia ter melhorado em tal aspecto. Eu posso escrever um feedback e falar para ela, e nessa parte da sua resposta está correta. Contudo, você podia ter complementado com mais. Então, eu posso escrever aqui e chega no e-mail dela, o e-mail que ela cadastrou quando foi fazer o Forms, quando ela foi responder. Uma visão geral, eu acho que a parte explicativa de exemplos é isso. Também eu posso passar isso aqui para uma planilha. Como vocês já devem ter visto, já deve ter passado pela oficina de planilhas. É só clicar aqui em criar, que ela já está criada. Já está prontinha, só sentar e esperar, pronto. Está aqui a hora, o dia que a pessoa respondeu, qual que foram os pontos, porque eu posso colocar uma média de acertos para ela também. Em perguntas, eu posso personalizar o quanto eu quero dar de pontos. Aqui, está personalizado para 2 pontos cada pergunta. Cada pergunta que ela acertar, ela vai ganhar 2 pontos. Eu posso mudar, eu posso colocar 0,5, 3 pontos, o quanto eu definir. Resposta correta. O Forms, ele não entende automaticamente, sozinho, qual que é a resposta que está certa para sua pergunta. Você vai ter que colocar. Por exemplo, eu coloquei, vamos fingir que essas daqui eram falsas. E a quarta opção era verdadeira. Então, eu seleciono para o Forms saber que quando a pessoa clicar na quarta opção, é para ele dar os 2 pontos para ela, porque aquela está certa. Então, qualquer outra dessas daqui que ele clicar, ao escolher a opção, ele não vai entregar os 2 pontos no final. Ele vai entender como aquelas são erradas. Existem algumas opções, por exemplo, esse daqui ele está em modo seleção. Modo seleção, eu posso colocar mais de uma resposta como verdadeira. Então, quando a pessoa for responder, ela pode selecionar mais de uma resposta. Então, as duas eu tenho que colocar como verdadeiras. Embora elas possam ser verdade na hora que você lê, se eu não colocar isso aqui, o Forms entende como está errado e não dá pontuação para a pessoa. Então, são alguns cuidados que se deve ter ao criar um formulário. Aqui a tabela, ela vem direto para o Excel. Ela já é uma tabela pronta. Você também pode organizar ela melhor, mas em contexto geral, ela já é bem organizadinha. Você pode selecionar quem pode ver isso, por exemplo, eu posso mandar aqui para os professores para eles terem uma ideia de quantas pessoas responderam, como que foi, qual que foi a média de pessoas que clicaram no link, que acessaram ele. E aqui tem todas as perguntas. Então, acho que em relação a exemplos é isso. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Qualquer coisa eu volto. Eu queria só complementar o que ele falou, se vocês me permitem, né? Falando um pouco dessa questão das respostas. Então, só para resumir geral, até porque é bastante informação, né? Sim. Se a gente então acessar a questão do menu das respostas, né, a gente vai ter 3 abas, né? A gente tem a aba do resumo. Então, o resumo, obviamente, ele vai mostrar geral, assim como ela está comentando aí na tela, né, de uma maneira geral, se você quer observar na sua pesquisa, ou se você quer observar no seu trabalho, ou na sua prova, então você consegue ter uma visão geral do que foi preenchido. Então, se a gente for na outra aba, que é o menu pergunta, ele vai ser, isso, exatamente, ele vai ser bem específico, né? Então, a gente consegue filtrar todas as perguntas que tem no formulário, né? Como você pode ver na caixa, um pouco mais acima, exatamente como ela está mostrando, né? E verificar todas as respostas e quem que respondeu cada questão do caso, né? E se a gente for para a aba individual, como ela clicou por aí,
a gente consegue ver todas as respostas de todas as pessoas, né? E ter uma visão geral, né, do que foi selecionado nas questões, o que errou. E você também tem a possibilidade, como ela comentou, de você adicionar um feedback individual para cada pessoa, no caso. Né? E para resumir, se nenhuma dessas abas atende o que você quer, ou a sua análise, você consegue também exportar para o Excel. Então, são esses 4 tipos, se a gente for incluir, né, a questão do Excel, para você analisar as informações de uma maneira muito mais geral. Né? O Excel, obviamente, você vai poder tratar os dados que você conseguiu colher, né, e apresentar da forma que você achar muito mais conveniente. Né? Então, basicamente, são esses 4 pontos, se a gente fala da questão, né, no quesito resposta do seu formulário. É isso aí. Só para complementar. Obrigado. Agradeço. Que isso. Oi, Tânia. Pode falar a sua dúvida. Oi, é uma dúvida. Por exemplo, não se trata desse formulário ser uma prova. Eu estou fazendo um questionário, eu quero um retorno. E eu posso deixar esse formulário editável, para a pessoa reescrever a resposta dela? Por exemplo, ela não respondeu de acordo, aí eu mando, né? Eu nem sabia que poderia conversar no próprio formulário, dar esse feedback. Mas eu tenho que deixar ele editável para a pessoa melhorar essa resposta, não é? Tem como você ir nas opções e mudar. Posso colocar que eu aceito mais respostas. Contudo, eu acredito que não deva ser muitas, porque o Forms ele não tem o objetivo de criar como se fosse um chat dentro dele. Ele é mais para te mostrar informações diretas. O que ela poderia fazer é responder o form de novo. Você pode vir, alterar, colocar que uma mesma pessoa com o mesmo e-mail, ela pode responder o forms mais de uma vez. Então você fala para ela, você não ficou tão bom nisso, você podia melhorar isso daqui na sua resposta. Ela abre o link de novo, loga de novo, colocando o nome dela, o e-mail, Isso e daí responde não vai ser novamente. legal. Às vezes é só uma pergunta, só para melhorar uma questão. Não tem como ele editar de novo no formulário, que as respostas vão para ele, né? Vão, mas depois que ele envia, não tem como ele editar. Posso só fazer uma intervenção? A Lívia, abre a aba configurações. Configurações, a aba, do lado das respostas. Agora vai no campo respostas. Clica na resposta, isso. Permitir a edição de respostas. Você precisa ativar essa opção, se quiser. O aluno corrige as respostas. Mas a cada Isso, resposta moça. que você Obrigada. der, ele vai te mandar um e-mail. Então, ele vai mostrar que foi alterado. Então, caso a pessoa não te avise que ela quer alterar também o seu e-mail, ele vai te avisar que ela alterou e como que era antes e como que tá agora. A Tereza perguntou, e como eu faço para enviar? Depois que o seu formulário ele tá pronto, você não tem mais absolutamente nada que você quer mudar, tá tudo certo, você vem nesse botão aqui, enviar. Tem alguns meios que você pode enviar. Por exemplo, eu posso colocar o e-mail da pessoa. Ela me passou o e-mail dela, eu vou colocar ele aqui, incluir o formulário, e aí eu vou enviar. Ele vai chegar uma notificação no e-mail dela, falando que eu enviei o formulário para ela, com um link para ela poder conseguir responder. Existem outros modos, por exemplo, o link. Eu posso vir aqui, copiar esse link, que foi como eu fiz na lição de casa de vocês. Eu fiz esse link curto aqui. Eu colei ele aqui na última aba do PowerPoint. E quando vocês vêm aqui... Oh, God. Apertei, tá. Aqui.
quando vocês vêm aqui é só copiar e colar que vai abrir a lição. Né? Então, você pode mandar para qualquer pessoa. Eu posso personalizar na parte de configurações quem que pode responder esse formulário. Eu posso colocar só para pessoas que têm o link que eu mandei, ou então só para pessoas com e-mail vinculado a algum lugar. Por exemplo, a gente aqui da Unifesp, a gente tem um e-mail separado só para as coisas da Unifesp. Então, eu poderia colocar que só quem tem e-mail Unifesp pode responder. Aqui também é uma outra forma que você copiaria e cola nessa aba do navegador, que aí ele já vai mais direto, mas são essas 3 formas que eu tenho de compartilhamento. Mais alguma dúvida, pessoal? É bem simples, assim, o Google Formulário, assim, mas nenhuma dúvida de verdade. Vou levar como elogio, vou levar como se a gente tivesse explicado muito bem, ok? Esse momento é bom, coração, para vocês virem a dificuldade que é dar aula, né? Aqui nessa telinha, no remoto, É verdade. tá? É mais difícil ver a aula. verdade. É mais difícil, muito mais aprender e ver a aula. Tá vendo? Mas, ó, o pessoal tá adorando. Aí no chat. Perdão, alguém levantou a mão? Apareceu aqui, mas eu acabei não vendo. Ah, ok, Eliane. Aproveitar o momento, só falar da lição de casa. Vocês têm acesso nele pelo PowerPoint, que a gente deixou disponibilizado. É só abrir o PowerPoint mesmo, clicar nesse último slide aqui, e você consegue copiar ou clicar aqui direto que ele já vai abrir. O meu ele não permite porque eu só coloquei que cada e-mail pode enviar uma vez, então eu já enviei uma resposta teste, então para mim ele aparece essa mensagem, diferente de vocês quando forem abrir. E as perguntinhas dele que eu deixei são ao todo 5 perguntas e todos têm um feedback após. Então, caso vocês não consigam tal questão, vocês acabaram errando, ele vai vir um feedback embaixo explicando qual que era o certo e por que que aquele estava certo. Então, é algo bem rapidinho, não tem absolutamente nada que a gente não tenha falado aqui, não tem nada que não esteja no PowerPoint. Então, qualquer dúvida é só acessar de novo que consegue responder. Lívia, só um minuto. O pessoal tá falando no chat que o link não tá abrindo. Então, pra gente aqui, né, que a gente tá no domínio do PowerPoint, ele tá, do Google Slides, ele tá como aberto, né? Só que ele tá aparecendo com mensagem de permissão necessária, é isso? Eu vou mandar aqui no chat, só um minuto, pessoal. Eu acabei de alterar, eu acho que agora consegue. Era questão do domínio mesmo. Como eu disse, eu me atentei e ainda acabei fazendo errado, desculpa. O pessoal consegue já. Isso do Tava domínio é um restringido. problema, meu. Nossa, direto no São Google, muitos eu não detalhezinhos. consigo. Eu vou mandar o link aqui para vocês no chat, para quem tá pedindo. Eu vi que pediram para explicar essa restrição. Ela é exatamente o que eu tinha falado. Que eu falei, olha, toma cuidado para colocar restrição, e foi exatamente o que eu fiz. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. É exatamente como o professor Wilson tinha falado.
quando a gente vem aqui em configurações, a gente tem uma série de possibilidades para o nosso formulário. A gente pode mostrar quando que a gente quer que ele receba a resposta correta. Por exemplo, a pessoa está fazendo uma prova e eu não quero que depois que ela envie o formulário, ela veja qual está errado e qual está certo, porque ela pode passar a cola para os coleguinhas, mandar no grupo do WhatsApp. Eu não quero. Então, eu posso colocar que é posteriormente, depois da revisão manual. Ou então, esse imediatamente, que é a pessoa acabou de responder, ela já viu, essa tá certa, essa tá errada. Aqui é um modo bloqueio. Ele geralmente não deixa você abrir outra aba qualquer do Google, do que for, se você clicou no link do formulário. Então, é para tentar amenizar as colas, dependendo da situação que você faz seu Forms. As perguntas erradas é para você poder ver que aquela que você clicou estava errada, quais eram as outras alternativas erradas também. Correta é a mesma coisa, para você conseguir ver qual era a alternativa correta e as outras que estavam corretas. O valor, eu quero que cada pergunta tenha 2 pontos. Eu coloquei aqui 2. Eu posso editar, eu posso colocar que cada um quero que tenha 5? Posso. Mas nesse caso aqui eu deixei como 2. E aqui a parte de respostas. Aqui eu posso colocar ou não para ele me enviar quais são os e-mails que as pessoas estão utilizando. Vocês recebem uma cópia no e-mail de vocês. Então, o próprio Forms, ele envia um e-mail mostrando todas as respostas que vocês enviaram para a gente, tanto errada quanto certa, e uma cópia de tudo, de todas as perguntas, questões. Caso queiram também ver futuramente, novamente, você pode pelo seu e-mail. Aqui é a parte de edição das respostas, como eu havia perguntado, e essa restrição. Essa restrição aqui, nesse caso, aos usuários da Universidade da Unifesp, é porque eu tive que criar esse formulário vinculado ao meu e-mail da Unifesp. Então, ele só estava aceitando que as pessoas que clicassem no link utilizando o e-mail da faculdade conseguissem acessar ele. Você pode colocar outras coisas. Eu posso pegar uma empresa que tem e-mail personalizado. Eu posso colocar só pessoas com o e-mail da empresa consigam acessar o link também. E aqui é a parte que eu limitei também para as respostas. Então, se você respondeu uma vez, é isso, essa é a sua nota, tem um feedbackzinho, mas não pode responder de novo. Ele limita. Tava pensando aqui, não lembro, eu acho que foi a Tânia, né, que falou da editar depois da pessoa responder. Não sei se você é professora, mas vou te dizer, você é um anjo. Com os professores, nem se você mandar aqui, vou julgar aqui os professores, nem se você mandar o formulário errado sem querer, né, eles ajudam a gente. Aí ele deixa editar a resposta, ótimo. Assim, perfeito. É uma utilização do Google que quase ninguém sabe, quase ninguém utiliza. É sempre uma resposta, essa sua nota. Eles deixaram escondido, assim, pra gente Deixaram. não... Realmente, de fato, o Google Forms, ele tem diversos meios, né, de você apresentar, né? Então, é excelente para provas, para enquetes, pesquisas, né? Você pode utilizar para qualquer tipo, né, da forma como você pensa em manusear dados, né? Então você consegue fazer qualquer enquete, até convite de aniversário, como o Eduardo mostrou. Então você consegue organizar os seus dados de uma maneira muito, muito bacana. Eu acho que ele é a ferramenta Google assim, mais Extremamente prática de ser Exatamente. feito, assim, mais fácil Exatamente. de mexer, assim, de longe. E você pode usar ele tanto para documentos formais, por exemplo, eu já respondi diversas vezes formulário Google para entrevista de emprego que ficou faltando algum documento, ou então, quero fazer uma festa, ver quantos convidados, quais lugares eles querem ir. Pode ser meio informal também, dependendo. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Respondam o formulário que a Lívia disponibilizou, vai ajudar bastante. Se vocês acharem que não entendeu algo também, a gente está aqui para isso. E posteriormente também. Que aqui na quebrada as motos é assim, gente, desculpa, não tem jeito.
E aí a gente vai dar um feedback para vocês também e os e-mails da gente vai estar disponibilizado para qualquer dúvida, assim, o atendimento individual. Se vocês tiverem vergonha de falar agora, a gente vai estar depois para responderem vocês. Obrigada, Luciana. Que bom. Admito que agora eu tô entendendo um pouquinho mais o lado dos professores. Receber esses feedbacks é muito bonitinho. Feliz. Obrigada. Parabéns, queridos. Tá vendo? É para isso também que esse curso serve, né, Wilson, Ricardo, Emerson, né? De certa forma, vocês, através da extensão e dessa vivência, vocês também começam a ver a Unifesp com outros olhos, né? Ah, com certeza. Na verdade, os alunos eles estão aprendendo habilidades, né, desenvolvendo habilidades que eles não conseguem desenvolver em sala de aula. Na verdade, aí os cursistas eles têm um papel fundamental nessa formação também, né? É verdade, né? O maior desafio é trazer a comunicação, né? Para que seja acessível para todo mundo, né? Esse é o principal Comunicação, objetivo. trabalho em grupo. Trabalho em também, grupo, todos os outros aspectos, exatamente. Quando vocês forem para as empresas, se for caso disso, aí vocês aprenderam a se comunicar, fazer uma apresentação, não é, Wilson, Ricardo? Vocês, de certa forma, estão treinando tudo isso já, também aqui, né? Legal, Nervoso porque que eles ficam cursistas, vocês nem fazem ideia, lá nos grupos a gente vai só observando. Vão chegar mais desinibidos agora na entrevista de emprego, estágio, né? Eu espero que sim, porque é interessante vocês colocarem a gente da engenharia assim, porque eu acho que a gente nós que escolhemos assim, engenharia química, enfim, em geral, somos zero comunicativos, assim, muito difícil. O pessoal costuma ser mais introspectivo, né? E aí, então. Exato. O Forms ele é muito interessante porque você consegue automatizar, né? Então, ao invés de você ficar preenchendo até formulários na mão, perdão, formulários na mão, você não precisa. Você cria ele pela internet, pelo próprio Google Forms, e aí você tem o acesso a todos os dados, né? E você consegue salvar em nuvem, você consegue salvar no seu computador, e não precisa, né? Isso tira a necessidade de você ficar controlando papel, essas coisas. Você consegue estabelecer as questões, as conexões. Enfim, aí você consegue automatizar, isso é muito legal. Todas as funções do Google, no geral, né, elas são muito práticas e ajudam muito na organização. Tanto o Google Apresentações, documentos, nossa, o que eles economizam de papel, espaço e organização é gigantesco. Ricardo, você quer comentar alguma coisa? Você tem uma experiência, você trabalhou vários anos, né, na iniciativa privada. Então deve saber, né, como essas habilidades que eles estão desenvolvendo no projeto de extensão é importante, né, também, né, profissional. Sim, claro. Sim, a primeira, uma das coisas mais importantes que você tem aí no mundo empresarial, no mundo corporativo, fora do mundo acadêmico, como no mundo acadêmico também, tá? Isso aí também não muda muito, às vezes, tá? É você ter o poder de comunicação, tá? É você ir lá na frente, às vezes falar para 10 pessoas, tá? Explicar a tua ideia, a tua visão, tá? Ou um conhecimento que você teve, ou o teu trabalho que você desenvolveu, tá? Então, isso aqui não é só porque eu trabalhei lá em escritório, porque aqui dentro também, na Unifesp, também você precisa saber se comunicar. Você não sabe se comunicar aqui, você não devia estar na Unifesp, às vezes, como docente, né? Mas
Tanto isso, tá? Você pode falar para 10 pessoas, de repente para uma pessoa importante aí, que é teu chefe, alguém bem superior, tá? Um cliente aí. Ok? Sim? Não? Não, sim, também eu trabalho inter e intragrupos, né? Sim, Às claro. vezes o Você projeto ele envolve fazer vários grupos de trabalho. trabalho. Você tem que saber trabalhar com as outras pessoas, dividir as tarefas, saber quando você tem que delegar, quando você tem que puxar algo para si próprio. Tudo isso é aprendendo aí também com esse tipo de atividade. Certo? A Eliane Volpato levantou a mão. Eliane, pode falar. O que eu acho interessante do curso de vocês é que eu trabalho em escola, né? Sou inspetora de alunos. E muita coisa pegou muita gente desprevenido, né? A tecnologia foi uma delas, a pandemia e tal. Então, assim, a gente não sabia nada disso, né? Então, assim, o professor teve dificuldade, o aluno teve dificuldade. Então, eu tinha que ensinar uma coisa que eu não sei, né? Ainda, que nem eu falo, estou aprendendo com vocês, mas eu acho que de tudo que a gente aprende um pouco, né? Não é perdido. Então, assim, esse lado de vocês ter feito esse curso de extensão serve para ambas as partes, para o aluno que está aprendendo e ensinando a gente, para a gente que está aprendendo com eles, né? Porque é uma via de mão dupla, né? A gente precisa deles e eles precisam da gente também, né? Então, assim, para mim tem sido um aprendizado muito grande. Eu tenho muita dificuldade ainda com a tecnologia, né? Então, eu fiz o primeiro, estou fazendo o segundo, ainda tem coisa que eu preciso de ajuda, né? E essa semana passada eu passei por uma dificuldade muito grande do meu computador quebrar. Então, no celular não é a mesma coisa, você não consegue fazer, é bem difícil. Mas uma das coisas que eu queria destacar é a disponibilidade dos alunos, né, que estão aí coordenando a gente, de nos ajudar, porque no primeiro curso foi assim, e agora também, né, que eu vou precisar muito de ajuda, porque eu não consegui fazer a semana passada. Então, assim, a dedicação deles, né? Então, assim, no mundo a gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver alguém, né, que nos auxilie, que nos ajude. A gente não é uma ilha, né? Então, assim, eu queria muito agradecer mesmo a atenção, né, dos alunos aí, que são os alunos da Univesp, mas para a gente, nossos professores, e toda a atenção aí do corpo acadêmico. Muito obrigado mesmo, viu? Verdade, porque nessa pandemia a maioria das pessoas não conseguiam ou não sabiam realizar atividades pela internet, então foi muita dificuldade, porque não sabia nem por onde começar, vai, como teve os cursos, teve oficina, professores fizeram oficinas no YouTube, e que abrange várias pessoas no país, pessoas que ficaram em casa ensinando, pesquisando, e no YouTube alunos, professores, estagiários, porque teve muitas pessoas que fizeram estágio desta forma, né? Não podia estar presencial, fizeram estágio por aulas gravadas, ou pelo Google Meet, ou pela plataforma Teams, então pelo YouTube. Eu, pelo menos, achei bom, porque eu aprendi bastante, porque não tem nada a reclamar dessa pandemia, para mim foi bom. Eliane, você levantou a mão? Sim, sim. Nossa, eu fico sempre emocionada aí com os testemunhos, né, Wilson? Cada edição é uma maravilha, assim, ouvir vocês, e a gente é que fica grato, né, de poder também estar contribuindo aí né, na alfabetização tecnológica, nesse período tão difícil. Esperamos que os abraços voltem, né? Eu não sei, Wilson, Ricardo, se tem mais algum aluno